E aí, pessoal, tudo bem? É, Primeiramente, eu sei que já era para ter culto. Peço desculpas, eu sei que vocês precisam de reforço hipnótico, só que não dá para eu ficar no personagem. Para eu fazer isso, eu tenho que estar minimamente de bom humor e bem para fazer piada, para colocar o meu humor ácido. E, e é uma espécie de trabalho, entrar nesse personagem e não dá para fazer isso do jeito que eu fiquei com as notícias de ontem. A gente está tendo uma escalada muito grande entre Israel e Palestina. Eu, eu sentia que eu precisava terminar o livro que eu comecei, porque eu comecei a ler esse livro e fazendo várias outras coisas, fui vendo muito aos poucos e eu queria terminar. Fiquei muito entretido com a leitura, muito reflexivo com a leitura, acompanhando notícias do que está acontecendo lá o tempo inteiro. Não porque eu acho que eu tenho alguma coisa para contar para vocês, não porque eu acho que saber vai mudar ou resolver qualquer coisa, mas eu tenho uma sede de compreensão, mesmo que eu estude, entenda tudo errado ou de forma muito limitada. Eu gosto de tentar entender o que está acontecendo no mundo, porque isso acaba fazendo parte do meu processo de luto. Então hoje eu vou conversar com o Lucas à noite e talvez você fale assim, nossa, o cara tá fazendo piada com a guerra. É porque vocês não imaginam o processo, o pesar, o processo de luto mesmo, de perda, de falar, cara, que merda, como que eu chego a perder o apetite por conta de imagens que eu vejo? E aí você fala, pô, mas por que que você vê mesmo assim? É por uma necessidade muito grande de tentar entender melhor o mundo em que eu vivo hoje. É porque a gente está acostumado a ver tanta guerra no cinema, e a gente está acostumado a ver tanta guerra na ficção, e a gente está acostumado a ver tanta guerra em jogo, em tanta coisa, que aí a gente zera o jogo, aí a gente sai do filme e o mundo ele continua a mesma coisa. Por quê? Porque nós no Brasil, nós estamos no Shire dos Hobbits. A gente vive no condado. E aí você fala, porra, Fausto, mas que condado arrombado, hein? Sim, é um condado arrombado, porque a gente tem uma elite filha da puta, rentista, que proíbe a gente de gerar riqueza. Tudo isso. Mas a gente é um condado. Como que você fala que a gente vive no condado se eu não tenho o que comer? Você não sabe o que é ter medo. Eu também não sei, mas é coisa que a gente aprende, né, com experiência de terceiros. E as consequências a gente vê na família dos outros e na minha própria família, né? Sou consequência de uma tragédia de guerra. E aí a gente imagina o que é você ir dormir sabendo que você pode não acordar, ou pior, acordar sendo bombardeado com o corpo pegando fogo, ou ver as pessoas que você ama morrendo. É assustador isso. E é uma coisa que não faz parte da realidade brasileira. Por quê? Porque você fica assistindo o seu programa do seu canal favorito, o cara falando que você não pode nem sair na rua, porque a hora que você vai na padaria tem um bolsonarista lá, tem um petista, o cara que. Esse é o seu medo. É o medo da chupeta de piroca, não sabe que é medo de um bombardeio. E aí, assim, tá complicado falar sobre isso agora. E aí eu decidi falar sobre outras coisas. Eu vou pegar coisa leve, que eu deixei de fazer em algum momento. E aí eu vi umas perguntas de vocês e achei esse vídeo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é quando eu vou pensar em falar alguma coisa e aí eu vejo gente que já fez isso melhor do que eu. E esse cara fez isso muito melhor do que eu, muito melhor do que eu poderia fazer, né? Então é muito gostoso quando eu tenho uma coisa que me incomoda e eu falo, eu preciso desabafar isso. Aí eu vou lá e vejo um vídeo da Bibi Bailes. Maravilhoso.
E esse cara, ele desmistifica muito sobre o Japão. Então, assim, eu preciso fazer um trabalho intenso com o Lucas para desmistificar a China, que talvez vocês estejam entendendo a partir do meu fascínio com o povo chinês. Por quê? Porque tem gente, tem o rock invertido, tem os rocks, né, invertidos, que, que começam a construir uma narrativa chinesa, do tipo, os Estados Unidos é tão vilão, é tão vilão, é tão vilão, que logo a China vira bonzinho, e a China é herói. E quem tá falando isso não tem ideia da besteira que tá falando. Não tem ideia da besteira que tá falando. Só que é muito difícil eu falar que a China não presta, eu falar que a China é isso e a China é aquilo, quando tem gente dedicando a vida à academia e ao sofismo. Academia é estudar história, geopolítica, geografia, estudar tudo isso. E o sofismo é como é que eu transformo tudo isso daqui numa narrativa de uma nação perfeita que representa o bem e que quer nos salvar. Porque isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E quando você faz as pessoas acreditarem nessa história, aí vocês têm que ver é, aquele Noah Yuval Harari, né? A- Você tem que ver que empresas não existem, países não existem, que é toda a imaginação do coletivo. E quando você consegue gente suficiente para acreditar no coletivo, aí você vê gente na porta do quartel, você vê gente fazendo as merdas que faz porque acredita numa história, dando o dinheiro que dá para uma religião, para uma seita falsa, não a tua. A menos que você seja da nossa, que é falsa também. Você acreditar que a China hoje é o bem que vai te salvar do mal é de uma imbecilidade sem tamanho. A China é o torturador que a gente não conhece. Se a China faz o que faz com o próprio povo, imagina o que vai fazer com a gente. Imagina o que vai fazer com a gente. E a gente tem que tomar cuidado. 10 anos atrás, a TV chinesa estava falando que os caras usam 10 anos atrás, os caras usavam CS e aí jogava tudo em tropinha aqui bonitinho. Todo mundo jogando Counter-Strike 10 anos atrás. É, e isso daqui é os caras jogando Airsoft. Esse daqui é os amigos do Lucas jogando Airsoft. A diferença desses caras que jogam Counter-Strike e que jogam Airsoft é que eles também têm armas de verdade e eles estão de posse dos melhores armamentos e do maior potencial de geração de armamento do mundo hoje. Isso é um problema. Quem joga Age of Empires sabe o que é isso. Você começa com 4 hominhos e um batedor, e aí você constrói uma civilização e vai ganhar quem pode fazer o outro perder mais tropa do que ele. Vai ganhar quem consegue fazer o outro perder mais recursos do que ele, destruir mais recursos do que ele tem destruído. Então, quando ele manda a tropinha dele atacar, ele sabe que a tropa dele vai morrer. Quando ele constrói um monte de tanque, ele sabe que aquilo está custando dinheiro e que aquilo vai se deteriorar e desmanchar. Só que ele faz isso com o intuito de fazer o outro perder mais, porque aí a economia dele vai crescendo e vai gerando cada vez mais, e o outro ele vai tendo cada vez mais dificuldade de gerar recurso. Então, quando a gente pensa em tamanho populacional, em indústria, em disciplina, em organização e eficiência, eficácia, tá muito difícil para esses caras. 10 anos atrás eles estavam fazendo isso. E hoje o que eles estão fazendo? Eles continuam investindo pesado em armamento. Ah, mas eles estão dando dinheiro para a África, parabéns. Que vão ser portas de movimentação militar amanhã. Ah, mas quem que falou isso? Se o cara tá dando um monte de dinheiro para um monte de gente construir infraestrutura, para passar um monte de linha de ferro, para passar um monte de navio e tá treinando 20% da população para ser militar ou reservista, de elite, fora o resto que também pode ser recrutado. E tá abrindo minas e fechando contratos de 3 décadas com o mundo inteiro. Você acha que ele está treinando essas pessoas assim exatamente para quê? Para se defender da gente? Não sei se é para se defender da gente. Tomar cuidado com isso. Só que aí,
quando você vai falar assim, não, mas tem que tomar cuidado porque os caras têm o melhor exército do mundo, eles têm o maior exército do mundo, eles têm o maior potencial industrial do mundo, tem que tomar cuidado com esses caras, aí vai vir o outro. Não, eu moro na China, eu sei como que é lá porque eu sou engenheiro. E os caras são bons. É de foder, né? É de foder. E esse cara é maravilhoso porque ele fala umas coisas que, assim, quando eu tava no Japão, eu comecei a descobrir umas coisas que começaram a me deixar muito puto. Eu já fui esse jovenzinho iludido que vocês são hoje com o Japão. E eu comecei a descobrir umas coisas e eu falei, não, tá errado isso aqui. Tem que dar uma olhada no que o Japão fez aqui, tem que dar uma olhada no que não tá sendo ensinado na escola. E aí, assim, é muito engraçado porque falar a cara que vocês fazem quando eu falo que não é isso, que é o exagero e que não é bem assim, é, porra, eu já morei lá, eu moro aqui. Como não? Porque você entra nessa academia de karatê, é uma religião que tem lá dentro também. E o que que é uma religião? É todo mundo acreditando numa história que faz com que aquilo seja real. E aí você chega à verdade, a verdade não vale nada. Porque não, isso daqui é desse jeito. Então, eu tô tendo meu deslumbramento com muita coisa da China agora, já preparado para a frustração e para entender que eu tô romantizando muita coisa. Porque o meu conhecimento da China é muito superficial. No Japão foi muito duro esse contato com a realidade. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer karatê, eu realmente achava que eu estava fazendo os movimentos que eram feitos em 1500 e 1600. Então, quando eu comecei a ler Musashi, eu estava completamente deslumbrado fazendo karatê, achando que eu estava apavorando, porque eu estava fazendo os movimentos que eram herdeiros dos movimentos que ele fazia, de uma coisa que era muito mais antiga do que ele. E aí é maravilhoso ver o vídeo desse cara, porque aí eu não preciso ficar falando que eu aprendi por curiosidade e que vai contra tudo aquilo que é pregado. Então, o Japão, antes de ser unificado pelo Shogun, ele era completamente feudal. E como você não tinha contato entre os exércitos, cada um tinha o seu estilo. E o karatê, o jiu-jitsu, o judô, o kendo, nada disso existiu como arte, e nada disso existiu como uma coisa só. E não existia um código único de samurai, porque um samurai de um feudo não conhecia a história do samurai do outro feudo. E qual que era o objetivo deles? Era matar o outro. Ah, não, mas eles matavam do jeito honroso. Honroso é o caralho. Samurai desempregado olhava pro outro e falava: "O que que você tá me olhando?" E matava. E chegava no meio da rua e falava: "Eu sou melhor que você." O outro falava: "Como que você ousa falar um negócio desse?" Os caras se matavam, porque queria morrer mesmo, porque estava desempregado e não sabia como que ia viver a vida depois da pacificação. Estou generalizando de forma porca, eu estou falando que isso acontecia. Ah, e aí você para e pensa em, não, pera, então quem que inventou essa porra? Quem que fez com que o Faustinho, de 15 anos, fosse iludido e começasse a fazer relaxodã, achando que estava imitando os movimentos que o 20º tataravô dele fazia igualzinho? Porque era isso que eu acreditava. E eu encontrava material replicando pré-internet de tudo isso. E tudo uma grande mentira. Falava, não, deve ter algum malvado querendo fazer isso comigo. Deve ter algum japonês arrombado querendo que eu pense que o Japão é melhor do que ele é. E aí a gente descobre que, na verdade, houve meramente um interesse mercadológico da coisa. Então o Brasil tá, o Japão está se abrindo, o Japão agora tem estrangeiros, esses estrangeiros eles estão fascinados pelo diferente. Então como que eu pego absolutamente nada e transformo numa coisa muito foda e muito cara? Porque a cerimônia do chá era isso. Chegava um nobre e ia pro feudo do outro. Aí o feudo recebia, só que o feudo era pobre, não tinha porra nenhuma. Então o que você tem para oferecer pro outro? Zelo, limpeza e chá, porque era o que tinha para beber. Ah, mas então a gente vai fazer uma cerimônia. E aí pega uma geisha
deixa ela no ócio, ócio entre aspas, você não vai trabalhar, você só vai estudar como fazer essa cerimônia de chá. E aí tem toda uma sofisticação, tem toda uma etiqueta, tem todo um ritual cerimonial. Para quê? Para mostrar o quanto ela é desatarefada, o quanto o feudo pode deixá-la desocupada treinando só essa porra. É um trabalho artístico. É você sendo Lei Rouanet falando assim, faz aí um negócio que me impressione. E aí os nobres, fúteis como todos os nobres, começam a competir no zelo, na delicadeza, e começa a falar mal da cerimônia do outro, e começa a mostrar o porquê que a cerimônia dele é superior. O ser humano é hierárquico e é competitivo. E é essa bosta mesmo, e luta por controle. Mas não é que tem um vilão que é assim, o ser humano é podre. Tem o lado bem e o lado mal tudo junto. Só que o lado bom, ele não ousa foder com a vida do outro. Quem é arrombado, ele tá cagando pro outro. Então ele se submete a fazer o que a pessoa de boa moral não consegue. Por quê? Porque ela tem princípios, porque ela tem vergonha na cara. Então sempre tem um filho da puta que vira Putin, que vira Xi Jinping, que vira Biden. Por quê? Porque se submete a fazer o que é necessário. Só que para ele não basta ter o Brasil inteiro, ter a China inteira, ter a Rússia inteira, o cara quer expandir ainda. O cara quer expandir para a vida dele ficar mais fácil, para ele ter mais, para ele poder se perpetuar no poder. E esse é o ser humano. E o que é o Japão unificado? O Japão unificado é o resultado da sede de todos aqueles senhores feudais que não se contentavam com a terra que tinha. Ele tinha que ir lá e matar o outro. Matava o outro e tomava, e agora, a partir de agora, tudo que eu tenho aqui é meu e vocês vão viver para mim, vocês vão se dedicar somente a mim. E se eu achar que você quer se vingar de mim, aí eu te mato. Muda muito pouco, muda-se muito pouco de um país para o outro e de um povo para o outro. E, e é muito interessante porque os países que não tem como justificar as merdas que fazem, eventualmente eles vão criar uma narrativa para te fazer de besta. Para quê? Porque não tem como você viver sossegado numa civilização se você não acha que você está do lado certo. Se você não acha que você é o bem e que está se protegendo do mal. Então, quando você faz alguma coisa arrombada, você cria todo um sofismo e toda uma história e toda uma religião para justificar por que foi que você fez essa merda. Então, o povo hebreu teve tanto filho que falou: agora a gente pode matar esses egípcios tudo. Não, mas, porra, queira ou não, a gente tá vivendo aqui, tá levando uma vida segura, porque pra onde a gente vai? Pro meio do deserto? Não, mas é Deus que quer ir, a gente tá do lado de Deus. E o faraó é o mal, é o arrombado. Ele é o boludo que precisa ser destruído. Então você cria uma divisão, cria uma história, a partir do momento que todo mundo acredita, todo mundo segue o líder. E o líder, o que que ele quer? Ele quer poder. Ah, mas aí vai morrer gente, foda-se. É um preço que eu tô disposto a pagar. Esses são os líderes que lutam por poder. Só que a partir do momento que você impregna uma narrativa na cabeça do povo e ele mesmo acredita, aí é muito difícil você tirar. Porque imagina se Moisés chega no meio do deserto, nesses 40 anos que ele ficou lá, imagina se no 35º ano ele fala assim, então galera, eu tava mentindo. Tem Deus, não. Você acha que ficaria alguém no deserto? Você acha que Moisés sobreviveria? Então, o que eu tô querendo dizer é que quando você chega para um povo que está em guerra e fala assim, mas essa premissa é falsa, Deus não prometeu nada pra gente aqui, não. Todo mundo que te seguia, todo mundo que acreditava que você era o bem, todo mundo que te pagava imposto, que te fazia doação, que te dava o Prime, que ia lá no Apoia-se e participava da vaquinha, todo mundo que fazia isso porque você era representante de Deus, vai mandar você tomar no cu, vai querer te matar, vai falar que você destruiu a minha vida, você mentiu pra mim a vida inteira e nunca mais vai te seguir. E agora você entende o conflito de Israel e da Palestina, porque você tem dois povos que estão escutando há séculos, milênios, que eles estão na Terra Prometida por Deus. E se você segue o canal do Peter que fala que toda semana os Estados Unidos está quase ganhando da Rússia
na Ucrânia e só não ganhou até agora porque não quer, porque tá agora esperando o ano que vem pro Biden ganhar a eleição. Desculpa, me desconcentrei aqui de tanta merda e de tanta coisa que me deixa puto. Você tem há mais de 2.000 anos pessoas falando: essa terra é minha por direito, Deus está do meu lado, e Deus só está esperando o ano que vem, porque aí o- se o inimigo for destruído ano que vem, aí vai ser bom para a eleição do Biden. Não, é tipo, agora vai. Então, a Shindo Renmei de São Paulo ali, que falava: o Japão ganhou a guerra. Chegava para aquele monte de japonês fudido trabalhando na terra, tentando recomeçar a vida. Os caras lá em Cotia plantando, e Itapecerica plantando, tentando enriquecer para poder mandar os filhos para fazer o odonto na USP. Chegava um arrombado lá e falava: aí, o Japão ganhou a guerra, pô. O imperador ele vai vir nos buscar aqui. Como a gente ganhou a guerra, o imperador ele vai mostrar o quanto ele lamenta que pessoas tenham tido que fugir do Japão para deixar comida para os outros. Porque o japonês que saiu do Japão, ele se via como desertor, né? Ele se via como uma pessoa. Então, quando você chegava para ele e falava assim: você não é um desertor, você é um irmão solidário que viu que não tinha comida para todo mundo e veio aqui nesse fim de mundo. Aqui. O japonês escutava isso e falava: não é possível. É possível sim, ele vai vir aqui no Porto de Santos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que a gente construiu aqui e vai dar um presente para ele. E aí a gente vai comprar a nossa passagem e a gente vai deixar descer para o Porto de Santos. O cara vendia a terra que ele tinha comprado, vendia a casinha que ele tinha comprado e dava dinheiro pro irmão. E pegava passagem e descia aquele monte de japonês feliz para Santos. Aí chegava lá, cadê o imperador que não chega, não veio? Não, é porque ele vai vir a semana que vem, gente. Vão trabalhar aí de carregador, de descarregador de navio, juntem dinheiro, porque a gente vai comprar um presente melhor para ele na semana que vem. Aí você fala: Fausto, não é possível que tem gente arrombada assim, ainda mais japonês. Eu admiro tanto vocês, um povo tão, de uma cultura tão rica, tão honrada, tão, vocês são tão, vocês têm uns valores assim tão legais. Japoneses, essa seita Shindoremi era japonesa. E aí você fala: mas o ser humano não pode ser tão burro assim de fazer isso, de ficar dando dinheiro pra uma seita dessa? Pode, pode ser burro desse jeito, sim. E você tem no, naquela terra, Israel, Palestina, você tem gente escutando isso de seus líderes desde sempre. Deus está do nosso lado e Deus vai nos salvar. E essa terra é nossa porque Deus prometeu. É só ter fé, é só você seguir, é só você lutar por isso. Tenha um monte de filho, porque a gente está precisando de soldado, porque a gente precisa combater o inimigo. E isso está tão enraizado nas pessoas que elas podem até não acreditar, mas elas não conseguem se rebelar contra os líderes deles. Você pensa que todo israelense, que todo palestino ele quer guerra de verdade? E você pensa que os caras não têm uma vida tão filha da puta, tão desgraçada, tão lazarenta, que o único consolo, que o único afago que eles têm pra alma é quando eles vão rezar, e aí chega o líder religioso lá e fala: Deus está do nosso lado, ele vai acabar com essa dor, ele está vendo se você acredita o suficiente, se você tem valor suficiente. Então vamos ali explodir uma mesquita, vamos ali explodir uma sinagoga. Merda. E esse lado, ele tem que ser o bem. E é engraçado, porque o Japão já foi arrombado. O Japão pegou os Ainu, que eram os aborígenes que tinha ali. Por quê? Porque eles não se misturavam com a sociedade. E quando você pega dois povos de duas culturas muito diferentes, você não consegue se misturar, não consegue conviver tranquilo do lado, começa a te dar ranço, começa a te dar desespero. E aí o que você faz? Você se muda, ou você faz o cara se mudar. E eles foram empurrando o Zaino cada vez mais para o sul. Aí chegou uma hora que mandaram tudo para Okinawa. Aí, como se não bastasse, de vez em quando ia lá. Por quê? Porque o Zaino começava a desenvolver, começava a juntar recurso. Aí iam os japoneses lá e roubava tudo e vazava. Japoneses. É por isso que Okinawa tem tanto ódio, tem tanto ressentimento. Os antigos, principalmente do Japão. Só que o Japão fez esperto, por quê? Porque depois da guerra,
base militar em Okinawa, dinheiro em Okinawa, que eles começaram a fazer? O investimento ali massivo para acabar com o ressentimento. E toma dinheiro, e toma escola, e toma ponto turístico, e faz uma obra aqui. E aí aquele Okinawa raiz falava tem que matar esse bando de filha da puta. Aí o netinho ganhava um Nintendinho 8-bit do Japão. Né, o Aino lá, o Okinawa Raiz, falava esses caras aqui nos roubavam, nos estupravam, nos invadiam, nos expulsaram da nossa terra original, só que essa tradição era verbal. E aí o que que vinha? Vinha um monte de cultura, vinha um monte de anime, vinha um monte de Bushido, um monte de Kendo, um monte de história do tipo, você é isso aqui, e o netinho lá lendo. E o netinho via o Naruto da década de 60 e falava, meu Deus, é literalmente eu. O Japão ele conseguiu acabar com o ressentimento que existia de Okinawa, mas com uma vantagem. Quando você olha para Okinawa, Okinawa está fora do Japão. Ou seja, os aborígenes daqui e os japoneses daqui, eles não precisavam conviver. Agora, quando você olha para Israel, Israel e a Jordânia e a faixa de Gaza, tá todo mundo vivendo na mesma terra. E toda essa galera aqui precisa ter acesso a Jerusalém. Por quê? Porque é a terra mais fértil, porque é a terra mais rica? Não, é porque são os lugares considerados sagrados. E você não vai conseguir me tirar daqui. Por quê? Porque Deus me prometeu essa terra, eu tenho direito, eu tenho acesso a ela. E aí você tinha. Você tem um livro que mostra que israelenses judeus, 50 anos atrás, já sabiam que eles tinham cometido um grande erro. E já sabiam que esse sionismo ia dar merda. E já sabia que eles estariam fodidos no futuro. E que era só uma questão de tempo. Por quê? Porque eles, de maneira muito violenta, muito agressiva, se vingaram e deixaram as pessoas lá, que só tinham paus e pedras para atacar nos tanques de guerra, mas que estavam vivas e fermentando esse ressentimento. E esse ressentimento um dia se viraria contra Israel. E ele seria sangrento. E olha o que aconteceu, né? Olha que merda. Eu, eu tive uma conversa com o Anderson, da qual eu profundamente me orgulho, e aí, perto do final da conversa, em 1 minuto e 45, 46, eu começo a falar da música da Sinead O'Connor, que o Glauber me recomendou, e que fala desse povo mandinka ativista, foda como ela era. Ela colocou a palavra mandinka no meio de uma música dela, numa baladinha gostosinha. Estou aqui dançando a música dos Sete Véus e quero que você tire um deles. Você já começa ficando empolgada ali, né? E, e aí ela fala, eu não sei isso, não sei aquilo, mas se tem uma coisa que eu sei é mandinka e te planta uma semente e você vai procurar. E aí quando você descobre quem é esse povo, você é apresentado para uma civilização onde tudo que você acredita, onde tudo que você tem de sagrado não vale porra nenhuma. E onde pessoas vivem de uma maneira tão diferente, mas tão diferente que seria impossível para você se adaptar lá. Ou seja, ela te mostra pessoas com quem você não conseguiria conviver. Por quê? Porque aquilo que te faz povo, aquilo que te faz pessoa, aquilo que te faz parte de um grupo, são crenças e são acordos sociais que você não é capaz de romper. E aí, o que que você faz se você cai dentro de uma sociedade dessa? Você não convive, você não sai de casa, porque você vai ver as pessoas agindo de uma maneira que você não sabe lidar. É muito engraçado ver o quanto o preconceito e a xenofobia do japonês, quer dizer, percebida pelo estrangeiro no Japão, é na verdade uma inabilidade do japonês de lidar com o diferente, porque ele está acostumado com tanta regra e tanto jogo social que quando ele vê alguém que não está jogando jogo, ele não sabe o que ele faz. Sabe quem passou por isso? Os Estados Unidos. Porque quando vieram os imigrantes fugitivos, condenados ou ricos, quando esse pessoal saiu da Europa e começou a chegar nos Estados Unidos, eles sabiam plantar em solo americano? Não. Eles sabiam trabalhar em solo americano? Não. Eles sabiam como sobreviver às intempéries e às doenças dos Estados Unidos? Não. Quem que ajudou eles? Os índios.
Então o índio falou, ó, esse negócio que você plantava lá não vai dar não, porque o solo aqui é diferente, o clima é diferente. Você planta isso daqui, ó. Você já comeu isso daqui? Eu vou te mostrar como que é. Então o cara apresenta milho, abóbora, apresenta tudo o que dá para plantar, ensina em que época plantar, de que jeito que planta, aí colhe, aí faz isso, aqui você vai construir desse jeito aqui, a construção aqui vai funcionar com esse material, é essa árvore que é melhor. Na primeira grande colheita que esses imigrantes fazem, eles são tão gratos aos índios que eles falam assim, não, a gente precisa agradecer esses caras, então a gente vai fazer uma festa e vai convidar eles. E faz uma festa. É, festa do morango em Atibaia, quando tem a colheita de morango. Festa do não sei o que, em que outra. Quando que acontecem esses festivais, essas festas, essas comemorações? É na época da colheita. De repente todo mundo tem um monte de morango, então vão fazer um monte de geleia e vão vender. Vem todo mundo de todos os lugares aqui, porque vai ter dança, vai ter festa, aí você compra morango, aí leva geleia, e aí leva doce, come uma torta. Os caras que chegaram nos Estados Unidos, na primeira colheita que eles fizeram sobre tutela, sobre orientação dos índios, eles falavam: não, a gente tem que recompensar vocês. A gente vai fazer um churrasco aqui, vocês estão convidados. E o nome dessa festa vai ser Thanksgiving. Por quê? Porque a gente quer agradecer vocês por nos receber nessa terra aqui e por nos ensinar a cultivá-la. Só que aí o índio ele é tão diferente, ele transa no meio da rua, ele caga no meio da rua, porque não existe rua para ele. O índio ele tem um jeito tão diferente de viver, que é mais ou menos a Sinead O'Connor te apresentando o povo mandinga e você falando, cara, eu não conseguiria morar lá não. Não dá não. E aí você volta 50 anos depois, 100 anos depois, o que que virou os Estados Unidos? Virou uma caça aos peles vermelhas, aos índios que são invasores, aos índios que não respeitam a nossa sociedade, mata todo mundo, bang bang, quanto mais índio você mata, mais foda você é, e a gente tá indo pro oeste, a gente tá indo desbravar esse território. E o Thanksgiving é pra gente agradecer a Deus, porque ele é tão bom que ele nos dá essa terra. Então, se você não tem uma narrativa mentirosa para te imbecilizar, para fazer você se sentir superior ao outro, favoritinho de Deus e bom, você não mata um índio, você não mata um palestino, você não mata um israelense, você não mata um Ainu. Só que se você não mata, e se você não expulsa esse cara da terra, o teu líder que te engana todos os dias dizendo que você é bom, que você tá do lado certo, que você é o melhor, que você é o escolhido, esse cara não ganha dinheiro e poder. E a única coisa que ele quer é dinheiro e poder. Então, pelo amor de Deus, me dá um tapa na cara, mas não fala que você tem lado nessa guerra. Pelo amor de Deus, cara, não fala que você tem lado nessa guerra, que você tá torcendo pros israelenses, que você tá torcendo pelos palestinos. Você tem que torcer para que a guerra acabe. Por quê? Porque guerra é filha da puta enganando gente para se matar. Desculpa pelo desabafo, mas eu tô me curando de um câncer aqui. Por quê? Porque a gente já começa a ver narrativa de não, é porque veja bem, os caras foram lá e atacaram e não sabe de onde isso veio. E não sabe de onde isso veio. E não sabe o que que alimenta isso. O que alimenta são essas narrativas. Então tem seita falsa para todo lado, tem crença falsa para todo lado, tem sofismo para todo lado. Né? É por isso que a gente tem a nossa seita, já que para ser falso vamos ser pelo menos autêntico falso. E aí a gente tem o dogma da nossa seita, da nossa religião, em caso de guerra deserte, porque tem filha da puta querendo ganhar em cima da sua morte. É isso que está acontecendo. É muito importante que você escute isso daqui antes de você escutar a conversa que eu vou ter com o Lucas, porque lá eu vou falar de maneira objetiva que vai parecer que eu tô tendo lado. Mas isso daqui é o que eu penso sobre guerra. E assim, é, desmistifique Musashi, é outro pedido de vocês. E é muito engraçado porque eu cheguei num comentário aqui em que um cara pede para falar sobre Musashi e aí a conversa desenrola assim por metros da galera falando sobre ele. Eu tô super empolgado porque vai ter um seriado na Netflix em que eles vão conseguir meter Musashi no Animusha, que são duas coisas que eu adoro. Então eu adoro a vida e a obra do Musashi. Eu adoro Animusha porque foi um jogo muito importante para mim e os caras vão misturar as 2 coisas. A princípio me deu um mal-estar porque
Porque as coisas não acontecem ao mesmo tempo, tá? As coisas não acontecem ao mesmo tempo. Ah, na época do Onimusha, o Toyotomi Hideyoshi, ele era ainda um general. Na época do Onimusha, o Oda Nobunaga era o terror da porra toda. E quando o Musashi aparece na história do Japão, Nobunaga já tinha morrido faz tempo, Toyotomi Hideyoshi já estava morto, e Hideyori estava lutando com Tokugawa. É muito tempo depois. Muito tempo depois. Como que eles vão pegar o Musashi, que veio muito tempo depois da história do Onimusha, vai entrar nisso? E aí, pelo que eu entendi, não vai ser parte da trilogia dos jogos lá, Onimusha 1, 2, 3, nenhum desses. Pelo que eu entendi, vai ser uma coisa que vai acontecer depois, com o Musashi ali. Não sei. Agora que eu tô percebendo que faz sentido, só que não vai ter nada a ver com os personagens ali, né? Com o Jube e o outro que eu esqueci o nome dele agora. Agora, o Musashi, ele foi. Quando você fala de se ele foi um samurai ou não, o samurai era empregado e o Musashi ele foi empregado, ele foi um recruta somente na Primeira Guerra que ele participou e depois ele não serviu a um senhor. Ele não teve emprego como samurai. Então, não, ele não era um samurai. Ele era um Ronin, que era um samurai sem mestre, porque ele queria aprender a lutar. E lutava bem pra caralho. Então, ele pegou numa época em que as pessoas elas eram movidas pelo pouco que havia restado do que um samurai podia ser, do que um lutador poderia ser. Mas aí, se você parar pra pensar em como que você admira um cara que chegava numa escola e falava eu sou melhor que todos vocês, então eu quero lutar com o mestre, e era uma luta até a morte, ele ia lá e matava. Se você não considerar que os valores da época eram completamente diferentes, aí você não tem por onde começar. É igual querer derrubar a estátua de escravagista, é igual querer sumir com os livros de Monteiro Lobato. É de uma imbecilidade, é tentar apagar a história. É olhar para a natureza humana e falar assim: eu não gosto de ser isso aqui. Não como carne, então eu não gosto desse livro de história, eu quero que apague, eu quero que deixe só amor na história. Pra quê? Pra imbecilizar todo mundo. Brasileiro imbecilizado pela história que quer escutar. Culpa do Mac, culpa de... Enfim. Se você não tá preparado para ver a natureza humana, se você não tá preparado para prever do que a natureza humana é capaz, como é que você vai se defender dela quando ela chegar perto de você? Porque a gente tá no condado dos hobbits. Mas e quando essa guerra se expandir tanto que ela começar a chegar aqui pro nosso lado? Você pode achar que não vai chegar, eu discordo. Eu acho que o preço da comida todos os dias nos dá consequência de guerra. Quando você vai com o carro no posto de gasolina, é consequência de guerra. É, do mesmo jeito que eu sou capaz de ver a obra de Monteiro Lobato, embora ele tenha sido um racista arrombado, a obra dele é reflexo do tempo que ele viveu. E a gente está num outro tempo, e a gente não pode fazer esse anacronismo e falar assim que ele era uma má pessoa porque ele era racista, porque lá todo mundo era racista. Então, com os valores de hoje, você não pode dizer que o Musashi era uma boa pessoa se ele chegava numa academia, desafiava e matava. E falava, eu sou melhor que vocês, ninguém aqui tem nada para me ensinar, eu vou embora. Porque o que ele queria? Ele queria glória, ele queria honra, ele queria fama. Aí quando você olha para um lugar onde quem sobrou da guerra e não quer virar agricultor, e não quer virar bandoleiro, e não quer virar é, capanga, se você pensa numa sociedade em que se você quer provar valor, a única coisa que você pode fazer é mostrar que você é bom, você não pode pegar um anacronismo. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu falo, cara, era um arrombado. Isso é um anacronismo. Eu estou querendo colocar os meus valores morais de hoje para uma sociedade de 500 anos atrás.
Então, dadas as devidas proporções, eu acho que admirar Musashi hoje é admirar Monteiro Lobato e a obra dele. Se você não consegue admirar, e aí eu quero colocar uma sementinha aí na cabeça de vocês. Se você não é capaz de admirar Monteiro Lobato porque ele era racista, então tenha vergonha de achar que Musashi foi uma boa pessoa. Porque se você ataca o racismo de Monteiro Lobato e olha para a obra do Musashi e fala, meu Deus, que homem, é porque você não faz sentido. Tudo bem que ser humano não faz sentido, mas puta que pariu, você tá caprichando nessa porra de não fazer sentido com seus valores. Agora, quando eu olho pro Musashi, por que ele é admirável? Vivendo uma vida arrombada, partindo de premissas que eu considero falsas, e no mundo em que ele viveu, ele foi um absurdo exemplo de abnegação, de dedicação, de disciplina, de resiliência. Não era só a genética que fazia dele um lutador foda como ele era, a determinação dele e principalmente os valores, porque ele queria a honra, sim, ele queria ser reconhecido pelos feitos dele, sim, mas existe uma semelhança muito grande entre Shinedo Kono e Musashi, que é, se o mundo inteiro tá achando que é isso, e é isso que tá dando dinheiro e tá deixando rico e tá deixando famoso, então eu não quero ser famoso, eu não quero ser rico. Eu prefiro morrer numa caverna desenvolvendo aquilo que tem valor para mim. É live de TikTok que tá dando R$ 200.000 numa semana porque o cara fica reagindo ao dinheiro que é doado no TikTok. É isso que tá dando grana? Então não quero. Por quê? Porque dinheiro é só a maneira que eu vou ter para financiar o exercício da minha liberdade, que é o uso do meu tempo ao longo da minha vida. Se eu tiver que ficar 10 anos me humilhando no TikTok para fazer grana para ter uma vida, um final de vida feliz e honrado, minha vida inteira não vai ter valido porra nenhuma. Então é melhor eu viver com pouco dinheiro, com o mínimo necessário para eu viver a vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver, ajudando meus alunos a melhorar a vida deles, aprendendo, tentando compartilhar o conhecimento que eu absorvo deles com outras pessoas que não têm condições de viver a vida que eles vivem. Se não é para viver do jeito que eu acho que vale a pena viver, então eu acho que essas recompensas, um Grammy, um título do Shogun, isso para mim não tem valor nenhum. Então, eu primeiro tenho que olhar onde eu tô, eu tenho que ver quais são os valores desse mundo, eu tenho que ver quais são os meus valores, eu tenho que decidir como que eu vou querer viver a minha vida de maneira consciente, e eu vou viver a minha vida dessa forma. E se no meio do caminho alguém fala, não, essa religião aqui é o caminho certo, e todas as pessoas que eu amo forem para essa religião, eu vou ter que ver todas as pessoas que eu amo longe de mim e querer o bem delas longe de mim. Por quê? Porque eu não vou me submeter a uma coisa que eu não quero e que eu não acredito, só porque as pessoas que eu amo estão lá. Isso vale para guerra também. Porque numa guerra, a pessoa vai falar: olha o outro lá como ele é injusto. Ele nos atacou. E o que que a gente vai fazer? A gente vai limpar a nossa honra. A gente vai vingar os nossos mortos. Então a gente vai lá. Não, eu não vou. Vai lá você. Ah, mas você é um traidor da pátria e eu nunca vou te perdoar por isso. Boa guerra lá pra você. Valeu. Falou.